compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E para esta ocasião, eu não escolhi nenhum texto para seguir o texto, mas eu quero, nesta noite, estar mencionando alguns textos da palavra de Deus, porque hoje nós vamos falar sobre família. Então eu quero, nesta noite, fazer algumas críticas, criticar algumas famílias. Claro que eu não vou criticar a sua família, também não vou criticar a minha não, mas eu quero fazer algumas críticas a algumas famílias da Bíblia e depois que nós fizermos essas críticas, nós vamos também olhar para a nossa família, vamos fazer uma avaliação da nossa casa, para nós então adequarmos a nossa família de acordo com a palavra de Deus, para que nós não cometamos os mesmos erros que algumas famílias da Bíblia cometeram. Então nós estamos aqui, não é para falar mal de nenhuma família da igreja, nem falar mal de nenhuma família da Bíblia, mas apontar alguns erros e tirar lições para a nossa vida, porque todos nós aqui vivemos em família. Então eu quero aqui nesta noite fazer, em primeiro lugar, uma crítica à família de Adão e Eva. Eu quero apontar nesta noite para os irmãos, esta família que foi criada por Deus, vivia em plena comunhão com Deus, na presença de Deus, não havia nenhuma interferência do pecado naquela família, e eu quero então aqui apontar alguns erros que essa família cometeu. Eu quero então responsabilizar alguns membros também desta família, para que nós possamos nos encontrar e nos achar dentro daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Qual foi o erro da família de Adão e Eva? Primeiro erro percebido na Bíblia foi um diálogo, uma conversa com o inimigo. Eva estava conversando com gente errada. E por causa desta conversa com o inimigo, com gente errada, vamos chamar a serpente de gente, ou Satanás de gente, ela então começou a dialogar, a conversar e deu atenção àquilo que o inimigo estava dizendo. Nós poderíamos, ou a providência de Deus, a soberana de Deus é acima de todas as coisas, mas desde o momento em que Eva começou uma conversa com o inimigo, começou a ter uma conversa com gente errada, ela cometeu um erro. Qual foi o erro? Ela poderia chamar o seu marido Adão e falasse assim: Adão, veja bem, Deus nos deu uma ordem. E hoje à tarde eu estava no jardim passeando e a serpente conversou um assunto muito estranho comigo. Ela poderia compartilhar esse problema com o seu marido Adão. A Bíblia não diz que ela chama Adão para conversa, não. Mas ela ouviu a conversa da serpente, dialogou com a serpente, conversou com gente errada e guardou aquilo. Meus irmãos, nós precisamos compartilhar as coisas que acontecem conosco. Precisamos compartilhar aquilo que está no nosso interior, para evitarmos o mal, evitarmos a tragédia, evitarmos o pecado. Eu penso então, humanamente falando, se Eva chama o marido Adão, e se eles tivessem uma conversa, com certeza Adão iria dizer: Eva, o que é isto? Olha, a serpente é má, não ande com ela, não dê ouvidos a ela não presta para a nossa caminhada como família. Se isto tivesse acontecido, se ela compartilhasse aquele problema, aquela conversa com gente errada, ela poderia ter evitado um problema na família. Então esse foi o primeiro erro que Eva cometeu. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesta noite, que esteja conversando com gente errada, gente que não é de Deus, gente que demonstra que não teme a Deus, e você pode estar correndo perigo. Jovens que estão ouvindo filosofias que têm afastado você da presença de Deus, cuidado.
Pessoas que estão ouvindo conselhos de homens ímpios. Cuidado, você pode estar dando ouvido a gente errada, a gente que está vivendo num nível ou numa realidade diferente da sua. Então, cuidado, você que é jovem. Hoje, muitos jovens têm disseminado uma nova forma de viver. E muitos jovens estão sendo levados por essa nova onda. Esquece igreja, esquece Deus e vai esquecendo de todas as coisas sagradas que nós aprendemos com nossos pais, com a palavra de Deus. Então, esse foi o primeiro erro de Eva. O segundo erro que essa família cometeu foi desobedecer uma ordem de Deus. Deus havia conversado com Adão e havia estabelecido e dado uma ordem. E eles então quebraram a palavra de Deus, não obedeceram, não foram submissos, obedientes à palavra de Deus. Se você fizer uma pesquisa em todas as famílias da igreja, você vai descobrir que a maioria ou todos os erros estão vinculados à desobediência à palavra. Eu tenho defendido, meus irmãos, que o manual de funcionamento da igreja ou da família é a Bíblia. Olha, tudo que está escrito na Bíblia, aquilo que Pedro escreveu sobre a família, Paulo escreveu sobre a família, se você observar o que Deus escreveu sobre a família, dá certo. Dá certo, meus irmãos. Tem que dar certo, porque Deus estabeleceu princípios para a família. Tem a função da mulher na família, tem a função do marido na família, a função dos filhos na família. Se todas as famílias da igreja obedecessem o que está ali, daria certo. Por que não dá certo? Porque estão quebrando um princípio da palavra de Deus. O marido às vezes não quer obedecer e se submeter à palavra de Deus. A mulher às vezes também não quer se submeter à palavra de Deus. Por isso então que as adversidades se instalam na família. Então, nessa primeira família, eu quero mostrar os culpados. Adão e Eva foram culpados. Eu declaro culpados. Eles são responsáveis pela tragédia que aconteceu na casa deles. Desobedeceram a palavra de Deus, deram ouvido a gente errada. Eles são culpados. Eu culpo este casal porque não ouviram a palavra de Deus. E como consequência dos pecados de Adão e Eva, Caim matou Abel. Começou a haver naquela casa uma tragédia porque o pecado se instalara naquele ambiente. E nós precisamos então, vocês que estão aqui, que são pais, nós que somos pais, devemos observar o seguinte: muitos erros que nossas famílias vivem, a culpa é do pai ou da mãe, ou dos dois juntos. Dos dois. Quando não é a mãe que erra, o pai erra. Os dois são responsáveis. Lá em casa, de vez em quando eu converso com as crianças, eu chamo de criança, mas tem mais de 20 anos. E um dia nós estávamos conversando e eu falei assim para a Sueli e para a Érica: olha, eu como pai de vocês, eu tenho uma tristeza. Qual é a minha tristeza? Eu gostaria que vocês dois estudassem num colégio particular. Eu queria ter dado uma boa educação a vocês. Eu queria que hoje vocês dois já estivessem formados e não conseguimos. Aí eu falei para os dois assim: sabe quem é o culpado disto? Não foi falta de dinheiro, a culpa é minha e de Lenita. Nós dois erramos, não soubemos administrar o dinheiro. A gente gastou muito dinheiro desnecessariamente. E por vocês hoje não terem um curso de faculdade, por vocês hoje não conseguirem uma educação melhor, pode culpar seus pais. Nós somos culpados. Pode culpar. Aí eles ficam lá de cabeça baixa. Puxa vida, nós fomos culpados. Quando nós observamos que os pais erram, se instala um problema dentro de casa. Adão e Eva foram culpados pela tragédia da morte de Abel. O pecado entrou e nós declaramos culpados. Veja bem, essa é a primeira família. Segunda família da Bíblia, a família de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, filho de Isaac, ele então formou uma família. Quando você lê a história da família de Jacó,
Você observa que Jacó era um enganador, depois ele foi enganado também pelo seu irmão Labão. Mas um dia ele chegou na casa do seu tio Labão, ele viu lá uma mulher bonita, uma moça bonita, e se encantou por ela, se apaixonou por ela e casou com ela. A Bíblia diz então que Jacó casou com Raquel, ele queria casar com Raquel, mas Labão arrumou um jeito lá e entregou Leia, a irmã. Então, resumindo a história, Jacó casou com Leia, casou com Raquel, e Raquel tinha uma serva, uma escrava chamada Bila, e Leia tinha outra serva chamada Zilpa. E Jacó então teve filhos com Leia, teve filho com Raquel, teve filho com Zilpa, teve filho com Bila, 4 mulheres. Qual foi o problema naquela família? Vocês que são mulheres que estão aqui, conseguem imaginar? Havia uma rivalidade entre aquelas mulheres. Jacó, quando chegava cansado do trabalho, aí a sua esposa ia de encontro. Dizia, hoje você vai deitar comigo, Jacó. Aí Raquel dizia, não, hoje é minha vez. Vocês conseguem imaginar a confusão que se instalou naquela família? Vocês conseguem imaginar como foi difícil Jacó conviver com toda aquela dificuldade? Mas isto aconteceu. E aí, qual é o erro que eu vejo na família de Jacó? Jacó, diz a Bíblia, que amava muito Raquel. Raquel era a paixão da vida dele. E ele teve um filho chamado José, e depois Benjamim. E a Bíblia diz que Jacó amava José mais do que os outros filhos. Até fez uma túnica colorida e deu de presente a José. Imagine você uma família com 12 irmãos e uma irmã, que era a família de Jacó, 12 irmãos e uma irmã. Imagine Jacó todo dia falando bem daquele garoto. José é a esperança da família, esse garoto é bom. E José contava sonhos e mais sonhos, e Jacó está ali, sustentando essa preferência. Jacó é o meu sonho, ou seja, José é o meu sonho. E a Bíblia diz que começou a haver briga entre os irmãos. Houve rivalidade entre os irmãos. O ciúme dos irmãos cresceram, o ciúme. E aí a Bíblia diz que eles intentaram matar José, consumir com José, e a Bíblia diz que eles acabaram vendendo José para o Egito. Nós observamos o erro na família de Jacó, preferência. Quantos pais têm preferência para um filho? Ah, eu gosto mais de fulano, é a minha cara. Eu gosto mais de Beltrano, tem o meu jeito. E nós vamos sorrateiramente mostrando preferência com presentes. Quando a gente quer falar de um filho melhor, a gente cita fulano e esquece de Beltrano. E isso vai trazendo briga, rixa entre os irmãos, entre a família. E a Bíblia fala, meus irmãos, que houve a briga, foi ferrenha, cada vez mais. E Jacó teve que conviver muitos anos da sua vida com a ausência de José. Porque um dia, seus irmãos falaram o seguinte, vamos acabar com José hoje? Vamos matar um animal e vamos pegar o sangue, a roupa de José, sujar de sangue e vamos levar para o nosso pai. E vamos dizer ao nosso pai que uma besta fera devorou José e assim acaba com esses sonhos, acaba com essa preferência do nosso pai. E Jacó vivia todos os dias com a profunda tristeza. Eu fico imaginando se eu fosse Jacó. Ah, José, onde você está, José? Por que você não levou uma arma para se defender do animal que te atacou? E a tristeza no coração tomou conta. Então nós aprendemos com a família de José, que os pais não devem ter preferência por nenhum filho. Ame a todos. Se você comprar uma roupa nova para um, compre para outro. Não diga que fulano de tal é inteligente, que o outro é burro. Você vai causar um problema na família. O erro de Jacó foi, no âmbito da família, preferenciar um em detrimento do outro. Eu já presenciei muitas famílias que enchem a boca quando fala de um filho querido. Ah, meu filho é um advogado, meu filho médico, e o outro, aquele não deu para nada não. Então cuidado com isto, nós não podemos colocar nossos filhos em guerra, e os pais precisam ter essa sabedoria e discernimento para tratar com bondade, tratar com carinho todos os seus filhos, porque Deus também não faz acepção de pessoas.
E eu quero então aqui, meus irmãos, mostrar a você que dentro dessa família de Jacó, houve momentos incontroláveis. Rubens e Simeão entraram numa cidade, assassinaram, mataram muita gente. E Jacó ficava dificuldade para entender como que vocês fazem uma coisa dessa. Depois o filho dele mais velho deitou com uma escrava dele, que já tinha deitado com Jacó. Imagine a confusão instalada na família. É uma família problemática. A terceira família que eu quero citar é a família de Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha casado com 7 mulheres. Era um homem que tinha recebido de Deus a incumbência de ser o rei de Israel. Ele era pastor de ovelhas, tomava conta lá do curral. Era um homem trabalhador. E a Bíblia diz que Davi, não estando satisfeito, ou melhor, Davi um dia não foi para a guerra. Ele deveria ter saído, como era costume dos reis, ir para a guerra. E ele ficou no palácio. Agora você que é homem, imagine o que eu vou dizer aqui agora. Davi no palácio, sozinho, à tardinha, sozinho, e ele olha pela janela e vê uma mulher tomando banho. O que aconteceu imediatamente? O pecado. Tem um pastor no Brasil, que eu não vou citar o nome dele, ele disse assim: Davi poderia chegar na janela, olhar Batseba tomando banho, e poderia falar o seguinte: opa, que avião! E pronto. Ele poderia ter entrado imediatamente, mas ele olhou, cobiçou e chamou alguém e disse assim: pergunte quem é essa mulher. E alguém levou o recado e disse: olha, ela é Batseba, o marido dela está na guerra, mulher de Urias. E Davi deu ordem: manda ela vir aqui. Meus irmãos, a Bíblia não dá detalhes. Sabe o que eu fico imaginando também? O que Batseba tinha que tomar banho na frente do palácio do rei? Por quê? Com certeza ela estava num lugar visível. Por que ela tinha que tomar banho justamente ali? Serviu de isca. É o diabo colocando a isca para o homem morder. Serviu de isca e ele caiu. Desde o momento em que Davi cai no pecado, a Bíblia diz que Davi começou a enfrentar uma enxurrada de problemas. Uma enxurrada de problemas. O que aconteceu? Aminon tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. O que Aminon fez? Fingiu que estava doente e mandou Tamar fazer um bolo gostoso para ele. Olha, eu quero que a minha irmã venha fazer um bolo para mim. E Tamar então chegou no quarto de Aminon e ele agarrou Tamar e estrupou Tamar. Cometeu incesto. Desde o momento em que Davi pecou, Deus começou então e disse para Davi: a espada não vai sair da sua casa. Ele testemunhou um estrupamento na sua casa. Irmão estrupando irmã. Aminon estrupou Tamar, consequência do pecado de Davi. E depois Absalão, para vingar o que Aminon fez com a sua irmã, Absalão manda matar o seu irmão. Então houve o quê? Incesto. Houve também assassinato dentro da casa de Davi. Quem é o culpado? Davi. Nós culpamos Adão e Eva no episódio do Jardim do Éden. Nós culpamos Jacó porque a confusão entre os irmãos. Eu não quero colocar aqui a soberania de Deus, não. Quero falar na perspectiva humana. Humanamente falando, Jacó é errado. Jacó errou. E humanamente falando, Davi também errou. E Deus então trouxe as consequências do pecado de Davi. E nós podemos juntos aqui dizer: Davi é culpado. A desgraça passou a fazer parte da vida dele, da casa dele, porque ele é culpado. Ele é culpado. Vocês observam que eu estou culpando pai e mãe o tempo todo? Estou deixando mais os filhos de fora? Por quê? Porque o Senhor diz que eu visitarei a maldade dos pais nos filhos. Então nós pais temos que fazer de tudo para não errarmos. Nós temos que dar testemunho para os nossos filhos. Nós temos que pagar o preço, porque os pais têm grande culpa. Você que está aqui hoje, talvez seu filho esteja fora da igreja, e a culpa não é dele, a culpa é sua. Você falou besteira para ele, falou que ele não era um crente, falou uma porção de coisa que ele se enjoou de ouvir tanta coisa. Às vezes seu filho se tornou homossexual, porque você ficou fazendo gracinha para ele.
Eu conheço um pai crente que teve vários filhos. E quando o filho estava pequenininho, o pai falava assim: vou dar uma bonequinha para o meu filho, hein? Sempre ele brincava: vou dar uma bonequinha para o meu filho. E quando ele comprava roupa, camisa, short, ele dizia: vou comprar um shortinho rosa para o meu filho. Aquele filho ficava enfesado, com raiva do pai. Então, muitas vezes nós contribuímos. Se você está aqui nesta noite, se seu filho está fora no mundo, pense bem se você não teve culpa. Será que você ensinou o seu filho no caminho que deve andar? Será que você foi testemunha, você deu bom testemunho? Será que você andou no caminho do Senhor e quer que seu filho seja um crente agora? Então, Adão e Eva foram culpados da tragédia da casa deles. Jacó foi culpado porque instalou aquela confusão entre os irmãos, que deu preferência a José. E também Davi foi culpado pelo estupro e pelo assassinato que houve dentro da sua casa. Mas eu quero já partir para o final. Meus irmãos, nosso Deus, Ele é muito misericordioso. Nosso Deus é muito bondoso. Deus, Ele pega os erros que nós cometemos, Ele pega o erro que eu cometo, que eu pratico, e Ele tem poder para transformar tudo. Então Deus permitiu que o filho de Adão nascesse. O nome dele era Sete. Sete nasceu e Deus então começou a trabalhar a partir de Sete. Deus estava restaurando o altar através de Sete. Se você procurar o nome de Sete na Bíblia, vai encontrar, sabe onde? Em Lucas 3, 28 ou 38. Está na geração de Jesus, está lá o nome dele, filho de Adão. Assim que Deus trabalha. Se você pegar a história da Bíblia e ler, se você ler o primeiro capítulo de Mateus, Mateus capítulo 1, você vai descobrir o seguinte: Jesus, filho de Davi. Jesus era filho de quem? De Davi. Lembra do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, está lá. Na genealogia está escrito: Jesus, filho de Davi. E se você ler todo o capítulo 1 de Mateus, você vai descobrir também que Deus colocou na genealogia o nome Tamar. Está ali o nome Tamar. Quem é essa Tamar que está na genealogia de Jesus? Tamar foi aquela nora de Judá. Aquela nora que enganou o sogro. Está lá o nome dela. Se você procurar outros nomes, está lá também o nome de a que foi mulher de Urias. Quem foi mulher de Urias? Batseba. Está tudo na geração de Jesus. Eu aprendo, meus irmãos, que nós erramos, mas Deus, Ele tem poder para consertar tudo. Amém? Deus conserta. Ele pega os nossos erros, nossas esmazelas, Ele dá uma nova roupagem. Ele vai consertando os erros que nós cometemos. Lá no primeiro casal, Adão e Eva, Deus então disse assim: eu vou consertar isto. Ele matou um animal e com o couro do animal fez uma roupa para colocar no primeiro casal, para atrapar a nudez dele, para que Deus pudesse agora trabalhar a partir daquele momento na vida deles. Então nós aprendemos com a palavra de Deus que o nosso Deus é o Deus que restaura. Ele restaura. Talvez você me vê aqui pregando hoje, você não sabe que eu fui criado, eu fui também influenciado por algumas coisas que eu vi na minha família. Mas Deus pega e transforma tudo. Deus é o Deus que tem poder para passar por cima dos nossos erros. As consequências, claro, a gente vai viver, mas Ele tem esse poder. Então lá na genealogia tem Tamar, a que enganou Judá. Lá tem Raabe, não é a que foi mulher de Urias também. Está tudo lá. Nós aprendemos que nosso Deus é o Deus de toda a restauração. E eu quero partir para os finalmente e pedir a você que faça uma reflexão na sua vida. Será que você não está causando algum problema na sua casa? Eu vou citar um exemplo aqui meu. Todas as vezes que eu vi um problema na minha vida, na minha casa, eu avalio. Eu penso assim: quem errou dessa vez? Será que foi Lenita que errou? Ou fui eu? Eu fico pesando. Será que eu fui errado ou fui ela? Eu ou ela? Quando eu chego à conclusão que eu não errei, eu falo assim: puxa vida, eu não fui culpado. A culpa não foi minha. Mas todas as vezes que eu passo um problema na minha casa, eu avalio e pergunto a mim mesmo: aonde foi que eu errei para acontecer o que aconteceu?
e faço uma avaliação, um check-up da minha conduta. Pode ser que eu tenha falado alguma besteira, pode ser que eu tenha feito algum gesto horrível, pode ser que eu deixei escapar alguma coisa. Se eu descobrir que o erro foi meu, eu procuro para pedir perdão. Olha, eu errei. Um dia eu estava no restaurante, e nesse restaurante, quem fazia aniversário não pagava. Aí estava eu, Lenita, Sueli e Éricles. E também estava o Bruno, meu genro. Aí eu falei para Eriquinho assim: Eriquinho, vamos combinar um negócio aqui entre nós. Hoje é seu aniversário e você não paga nada. Então, veja bem, pega bastante carne e enche seu prato de carne. Lá na mesa você passa tudo para mim. Passa para mim, porque você não paga. Ele virou para mim e disse: ó, isso é corrupção. Eu falei: perdão, eu errei. Estou incentivando meu filho a fazer coisa errada. Quando nós enfrentamos crise na família, tem culpado. Pode ser que tem, pode ver que tem. Ou o pai é culpado ou a mãe é culpado. Alguém deixou de fazer o que deveria ser feito. Tem um homem na Bíblia, irmãos, que eu lamento o que ele fez. Um homem que destruiu a família dele inteira por causa da imbecilidade dele. Tem homens assim, por causa da imbecilidade, destrói a família toda. Vocês conhecem a família de Acã na Bíblia? Acã, ele pegou uma capa babilônica, ele pegou ouro, pegou prata e escondeu. E Deus disse assim: olha, tem pecado no meio de Israel. E Deus disse: eu quero que esse pecado seja punido. E aí Josué orou a Deus, fez sorteio, caiu na família de Acã. E Deus falou o seguinte: morram todos da família. Tem hora que eu olho para Deus e falo: Senhor, está certo isto? Eu não quero questionar o Senhor não, mas deveria morrer Acã. Mas morreu o pai, Acã, a mulher, morreu o filho, morreu todo mundo. Às vezes a família vive tragédia por causa do pecado do homem da casa. O homem mete a mão, gasta o dinheiro todo da família, faz negócio escondido, faz negócio sujo. De repente ele está em casa, vem uns camaradas cobrar e põe a família toda a perder. Aqui em Casimiro de Abreu surgiu um episódio há muitos anos atrás. Não vou citar o nome do episódio, da família, mas alguns vão descobrir. Eu fui descobrir que aqui em Casimiro de Abreu tinha um homem que fazia negócio errado. Fazia negócio errado, com gente errada, e um dia os marginais queriam acertar a conta com ele. O que o marginal fez? Hoje você vai pagar o que você nos deve. Mas ele fez primeiro o quê? Eu vou pegar seu filho e matar na sua presença. Vou pegar sua mulher, vou assassinar na sua presença. Você vai ser o último a morrer. Colocou a família toda na tragédia. Morreu todo mundo. O culpado era o marido da casa. Então você, marido que está aqui, cuidado. Não se meta em coisa errada. Não seja hipócrita. Viva uma vida decente, que Deus pode pesar a mão na sua casa, como fez na casa de Acã. Por causa do pecado dele, a família toda pagou. Mas vamos acusar também agora a nossa irmãzinha Eva. Olha, irmãos, eu já falei aqui na igreja uma ocasião, e já falei na terceira igreja. Quando nós chegarmos no céu, eu quero fazer assim: quem é o desgraçado do Adão e Eva? Ele acabou com a terra. Câncer, guerra, crianças morrendo de fome. Nós queremos entrar de soco nele, dar soco nele lá no céu. Claro que Deus não vai deixar isto. Mas quando eu olho para Eva, eu falo: puxa vida, Eva, por que você não falou para Adão? Por que não chamou Adão para bater um papo? Olha, o Satanás está tentando. Satanás está querendo destruir o projeto de Deus. Você não fez isso? Olha aí. Deus falou o seguinte: eu multiplicarei grandemente a tua dor. A ciência hoje está querendo acabar com a dor da Conceição, né? Eu multiplicarei a tua dor. E Deus disse para o homem: você vai ter que trabalhar. Sabe, meus irmãos, que o trabalho hoje é pesado para o homem. Alguém aqui trabalha por puro prazer? Ou porque vai receber? Quem aqui, se não recebesse nada, ia trabalhar? Ninguém. Hoje o trabalho é pesado. Deus falou o seguinte: olha, você vai trabalhar, vai dar duro. Do suor do seu rosto comerás o seu pão. Vai ter que suar a camisa. Vai passar crise, vai ficar doente, vai perder emprego, vai perder a porção de coisa, saúde, por causa do trabalho, por causa do pecado de Adão e Eva. Então, meus irmãos, que estes exemplos que eu citei aqui da família, que eu citei, sirva de exemplo para a nossa vida hoje.
Nós, pais, somos responsáveis pela construção dos nossos filhos. Cuidado com as palavras que você fala em casa. Cuidado como você trata a sua esposa em casa. Cuidado, os filhos estão vendo. Desde criança lá em casa, eu falava assim para Sueli e Eriquinho, pequenininho: olha, o dia das mães está chegando. Eu vou na loja, vou comprar 2 presentes. Você vai dar para sua mãe, Sueli e Eriquinho. O que eu queria ensinar com eles? A eles. Queria ensinar que eles deveriam valorizar a mãe. O dia das mães dá presente. Se não for o dia das mães, tem que tratar com carinho. Então a maneira que eu trato o Lenita, eles estão vendo. Estão vendo, eu estou dando aula com atitude. Porque eu sou exemplo. E eu quero então que eles aprendam. Recentemente eu ouvi uma palavra de Sueli que eu fiquei todo bobo. Sueli falou assim para a Lenita: eu queria um marido que nem meu pai, assim, o jeito dele. Eu falei: oba, ensinei alguma coisa. É sinal que ela viu alguma coisa boa. A maneira como eu trato a esposa e a maneira como ela me trata, você está ensinando na prática como que você quer que seu filho trate no futuro a sua esposa. Então, meus irmãos, eu quero terminar minha palavra pedindo a você que faça uma avaliação da sua vida hoje. Acontece alguma coisa na sua casa, já aconteceu, que você perdeu as rédeas, perdeu o governo? Eu quero te deixar uma palavra de esperança. Deus consertou a família de Adão, Deus consertou a família de Davi, Deus consertou a família de Jacó. Jacó formou uma tribo linda, não é? Os 12 filhos de Jacó, coisa linda. Mas se dependesse de Jacó, não seria desse jeito, porque Jacó ainda cometeu um errinho que não podia ter cometido. A Bíblia diz que Jacó amava Raquel e não amava tanto a Leia. Irmão, eu gosto de Deus na Bíblia. Deus, ele olha mesmo para o desprezado, sabia? Para o humilde, para o quebrantado. Sabe o que Deus fez com Leia? Leia não era muito amada de Jacó, não. Sabe quais foram as 2 tribos? As 2 tribos mais importantes da Bíblia? Levi e Judá. Filhos de quem? De Leia. Deus deu a Leia o privilégio de formar a tribo de Judá. Judá era filho de Leia com Jacó. E Jesus veio da tribo de Judá. E Deus deu outro privilégio: Leia, você vai ser a mãe de Levi, a tribo dos cantores da igreja, a tribo daqueles que vão me adorar. Os sacerdotes vêm dos levitas, os levitas vão ministrar o louvor no templo. Olha que bênção! Se dependesse de Jacó, a tribo de Judá viria de Raquel. Mas Deus, ele faz isto. Ele viu que Jacó não estava valorizando tanto a sua esposa e deu o privilégio de gerar 2 tribos importantes, Judá e Levi. Assim que é o nosso Deus, que o nosso Deus faz. Com certeza eu já cometi erros. Se eu pudesse voltar atrás, eu corrigiria. Mas eu peço a Deus que tenha misericórdia, Senhor. Eu errei na intenção às vezes de acertar, mas às vezes na intenção mesmo de errar, porque o sangue esquenta, a gente fala besteira, e quando vê já foi, e a gente marca o coração de um filho com a palavra tão negativa, aí vem as consequências. Então que Deus abençoe as mulheres aqui da igreja, os maridos aqui da igreja, e que você não contribua para a tragédia da sua casa, não contribua. Se acontecer alguma tragédia, que venha de Deus. Entenderam o que eu quis dizer? Se acontecer alguma tragédia na família, que venha de Deus, como aconteceu na família de Jó. Jó tinha 10 filhos, lavoura, tinha gado, e Deus permitiu que uma tragédia acontecesse na casa dele. Mas não foi culpa de Jó. É Deus que estava patrocinando tudo aquilo, toda aquela história, para que Jó pudesse conhecer na sua aflição a grandeza e o amor de Deus por ele. Se alguma tragédia acontecer, que venha de Deus, mas que não seja culpa minha, nem sua, que são as pessoas responsáveis pela formação da família. Que Deus abençoe e aplique estas palavras no coração de cada um aqui. Amém? Amém.